Bom, agora a notícia envolvendo os Estados Unidos, porque eles alertaram o Brasil que pretendem intensificar uma ofensiva contra as facções criminosas PCC e Comando Vermelho, inclusive com a possibilidade de ações mais duras caso não haja cooperação. O governo americano estuda classificar essas organizações como terroristas, o que permitiria sanções internacionais e até operações fora do território dos Estados Unidos. Medida que gera, claro, preocupação no Brasil. Eu queria entender, Natália, sua análise sobre essa medida que pode ser provocada aí pelo governo norte-americano. Olha, eu acho que essa medida era esperada pelo governo brasileiro, apesar do governo brasileiro ter buscado impedir essa classificação dos grupos de narcotráfico como terroristas pelos Estados Unidos. Isso não quer dizer que o governo brasileiro não veja esses grupos como grupos criminosos. No entanto, o governo brasileiro entende que eles são grupos criminosos de características diferentes, né, de grupos criminosos como terroristas. Né? O objetivo de um grupo terrorista, normalmente, é gerar o terror. E o objetivo principal de um grupo de narcotráfico não é gerar o terror, mas assim é garantir a estabilidade e a paz para garantir o seu lucro por meio do narcotráfico, do comércio internacional. Então, existe uma diferença, né, na visão do Brasil em relação à classificação desses grupos e na visão adotada pelo governo norte-americano mais recentemente, né, desde a entrada de Donald Trump, na classificação desses grupos. Isso é uma visão nova que os Estados Unidos têm colocado para vários grupos de narcotráfico na região da América Latina. No caso do Brasil, foi avisado, né, diferentemente de outros países, que deve ser feita essa classificação. E o Brasil estava buscando impedir com que isso acontecesse e até assinou recentemente um tratado de cooperação mútua entre a Receita Federal Brasileira, né, e o órgão norte-americano de fronteira para buscar realizar ações em conjunto, ampliar a transparência de todos, vamos dizer assim, todas as perseguições, todas as apreensões que são feitas em território nacional, mas também, vamos dizer assim, em território marítimo, né, no mar, buscando dessa maneira, com a ampliação da cooperação, impedir com que essa classificação fosse realizada pelos Estados Unidos. Mas, ao que tudo indica, o governo norte-americano decidiu seguir com a classificação como já tinha colocado no começo do ano. Mas, falando em Brasil, o ideal é que essa classificação não aconteça para que não haja essa interferência dos Estados Unidos ou de qualquer país no nosso país, certo? Não, sem dúvida, para o Brasil seria melhor que essa classificação não ocorresse, mas mesmo que ela aconteça, isso pela legislação internacional, pelo direito internacional, não permite a interferência externa direta no Brasil. Né? Os Estados Unidos têm utilizado dessa classificação para realizar intervenções externas ilegais em outros países da América Latina. Veja, é pelo direito internacional, não é pelo fato dos Estados Unidos classificar uma organização como terroristas, que ele está autorizado de realizar uma ação em outro território nacional, não somente no território brasileiro, mas vamos falar território mexicano, território colombiano, venezuelano. Pelo direito internacional, isso não permite. Agora, o Brasil entende que os Estados Unidos têm feito isso, né? Casado essas duas questões. Classificamos como grupo terroristas, então eles se auto-autorizam de realizar essas intervenções, o que eles não poderiam fazer. Muito bem. Natália Fingerman, muito obrigada pela participação, pelas explicações aqui para o Contexto Metrópolis, para mim e para a nossa audiência. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigada e bom feriado. Para você também. Olha, a matéria sobre essa intervenção, possível intervenção dos Estados Unidos e classificação das facções criminosas, está na coluna do Paulo Capelli, a matéria está aí para vocês. E o Paulo apurou exatamente isso, sobre a questão do governo dos Estados Unidos enviar esse recado ao presidente do Banco Central do Brasil
sobre a ofensiva que pretende fazer contra as facções. Então, o governo enviou para Gabriel Galípolo essa ofensiva, a possibilidade de ofensiva que pretende fazer contra as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. Essa reunião com Galípolo e autoridades norte-americanas aconteceu em Washington e caminha para classificar as duas facções como organizações terroristas, a despeito, claro, da resistência do governo do presidente Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias de lavagem de dinheiro, que o aumento do rigor por meio da nova classificação vai facilitar a asfixia financeira dessas organizações criminosas ou terroristas, de acordo com o governo norte-americano. Esse aviso com antecedência é considerado como uma deferência ao Brasil, ou seja, os Estados Unidos levando em consideração a importância do nosso país, tendo em vista que há países que nem foram informados previamente sobre essa medida. O México, por exemplo, sequer recebeu a comunicação antes de a Casa Branca classificar 6 grandes cartéis terroristas. A provável classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas representa uma mudança de paradigma na política externa dos Estados Unidos para a América Latina. O status de terrorismo aciona o braço financeiro do Departamento do Tesouro ainda com mais rigor e permite o congelamento imediato de ativos em solo americano e proíbe qualquer entidade sob jurisdição dos Estados Unidos de oferecer suporte material, dinheiro ou crie barreiras para a utilização do sistema bancário global por essas facções. Aí a matéria explica por que é que o presidente Lula resiste a essa medida e a Natália estava explicando agora para a gente. Essa movimentação acaba colocando o governo brasileiro numa posição diplomática delicada, porque o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça defendem que o enfrentamento ao crime organizado aconteça aqui dentro do Brasil, que não haja interferência externa aqui dentro do nosso país. Houve essa discussão muito grande durante o debate da PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional, também ao PL antifacção dentro do Congresso Nacional. Essas eram partes previstas nesses dois projetos. Inclusive, foi um debate feito pelo Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que saiu do seu cargo e veio para cá para relatar a PEC, o PL antifacção. Havia aí essa discussão, acabou-se tirando isso do texto, porque o governo Lula não queria. O texto passou pelo Senado, chegou à mão do Alessandro Vieira, que era o relator no Senado. O Alessandro Vieira tirou isso do texto, acabou ficando elas por elas. O governo Lula não quer interferência internacional neste assunto aqui no Brasil. Então, para o governo Lula, isso aí é assunto passado. Mas o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já está avisando que isso irá acontecer e está dizendo que está avisando em consideração ao governo brasileiro. Bom,